Sejam bem-vindos, meus irmãos, a esse momento de oração, nosso momento de evangelho, no qual temos a oportunidade de nos reunirmos encarnados e desencarnados, sentados a essa ceia espiritual, onde esse alimento nos é servido que sacia a nossa fome, que mata a nossa sede, de conhecimento espiritual, de alimento espiritual, o verdadeiro alimento, aquele que nutre o nosso espírito. Jesus, Mestre querido, nos envolva com seu eterno amor. Agracia-nos com sua presença e com seus fluidos doçorosos, que ao contato com o nosso corpo espiritual nos traz a paz necessária para darmos prosseguimento ao estudo de hoje. Vamos começar com uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, para o alvo. Prossigo para o alvo, está na primeira carta dos Filipenses de Paulo 3,14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado, doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário, ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo. Por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda sempre é a união divina dos discípulos com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiro aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização, perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem a finalidade da permanência na Terra. Comumente nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desesperos, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples. Todavia perderam o rumo para o Cristo, seduzido por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável um instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos, nos áridos desertos da vida humana. Mestre amado Jesus, estamos aqui envolvidos nesse Evangelho, pedindo que olhe por cada um dos administradores do grupo Allan Kardec, do grupo Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, dos grupos do Facebook, dos grupos de WhatsApp, do grupo de Reflexões, Tratamento e Estudos, do canal do YouTube, Reflexões Diárias, da página no Face Osmar Pires, por todos aqueles que deram seus nomes em orações, tanto através do Face, através do WhatsApp, através do Messenger, aqueles que nós anotamos, os que porventura não tenha sido anotado, aquele que os nossos pensamentos chegaram, os que estão doentes da alma, os que estão doentes do corpo físico, os que estão nos leitos de hospitais, as crianças, os velhos, as mães que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, os que estão envoltos nas drogas,
aqueles que estão desempregados, sentindo falta do dinheiro para ter um sustento digno aos seus lares, aos casais que estão em separação, a todas as necessidades de cada um. Olhe por todos, Pai. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje continua sobre perdão. Vamos estudar como o perdão chega até nós pela providência divina sobre 3 aspectos. A vida na Terra não é tudo que nós temos. Ainda desconhecido por uma grande parte ainda que não aceita a reencarnação, acredita que vivemos aqui e aqui acabamos. Alguns ainda acreditam no espírito, que o espírito sobrevive, mas que é julgado pela eternidade. Outros compreendem o processo da reencarnação, mas ainda não trabalham para aquisições morais do espírito para o desencarne. Por isso, uma grande quantidade de espíritos ao desencarnarem hoje, segundo alguns estudos, por volta de 75%, não aceitam a morte ou não compreendem a morte. Dessa forma, ficam grudados aqui nesse corpo, nos corpos físicos, nos materiais, de apego nas pessoas, nos seus desejos de ódios, de vingança. Com isso, traz uma energia negativa, para o campo vibratório da Terra, dos seus familiares, dos seus inimigos, dos seus entes queridos, contribuindo em muito para essa grande caos que está vivendo o planeta. Sabemos que tudo está sob o seu olhar, que nada acontece sem que seja só sua permissão. E que mesmo nas piores dores, nas piores tragédias, em nossos piores erros, nós estamos aprendendo alguma coisa. Mas cabe a cada um de nós buscarmos, dentro daquilo que nos compete, sermos melhores do que ontem, entender a verdadeira razão pelas quais estamos aqui, que temos que reparar nossos erros, que temos que aprender coisas novas e que temos que servir o próximo. Que possamos, então, nos voltar mais para cometer menos erros nessa vida, para termos como consequências vidas mais tranquilas no futuro. Que possamos compreender que essa vida que estamos atravessando ela é muito transitória. É um pulsar, um piscar de óleo, mas que o espírito sobrevive a tudo isso. E a bagagem que o espírito leva são os nossos atos e as nossas atitudes. Nada que temos de aquisições materiais consigamos levar. Tudo fica aqui. Que possamos então valorizar, através do equilíbrio, aquisições morais, aquisições éticas, para engrandecimento do espírito, na forma de amor, de perdão, de caridade, de compreensão, que serão valores que nos acompanharão pela eternidade. Segundo a doutrina espírita, a vida não começa na concepção do feto e nem termina naquilo que se chama de morte, ou seja, a vida não começa quando há feito ali a concepção e nem quando morre. São passagens. Todas as vezes que nascemos, o corpo procede do corpo, mas o espírito é eterno. O espírito vem de Deus. E Deus criou os espíritos lá atrás, como ainda minerais que vieram passando por vários e vários processos até formar esse estágio que nós estamos hoje, com o nosso corpo, o nosso espírito, o perispírito, respeitando a todas as etapas. Por isso nós somos formados do nosso ambiente aqui da Terra,
Nosso corpo contém todos os elementos que contenha nesse planeta. Mas nós fomos criados individualmente, sozinhos. Não somos criados para determinados grupos, não somos criados em família. Cada um nasce puro, simples e ignorante. E nos primeiros estágios da nossa vida, como ser humano, pela natureza das provas, começamos a nos agregar a outros semelhantes a nós, tão desconhecido para nós como qualquer outra pessoa. E através desses laços começam a se formar as primeiras famílias. Com o passar dos anos, criamos algumas afinidades com determinados. Vamos criando os laços amorosos, mas igualmente começamos a criar também alguns desafetos. E isso faz parte desse processo evolutivo que vem nos acompanhando pelas diversas reencarnações. O mundo tem passado por vários dores, angústias, tristezas, processos de muitas dores, os circos romanos, a Inquisição, guerras e mais guerras, escravidão. E nós não ficamos fora dessas etapas. Vivenciamos todas elas. Provavelmente todos nós participamos dos dois lados, fazendo crueldades, sofrendo crueldades. Mas hoje estamos aqui, a soma de tudo aquilo que nós já conseguimos. Hoje nós somos o melhor de nós. Hoje, todos os meus valores estão resumidos ao meu coração, ao meu sentimento. Então eu sei a minha grandeza e eu sei as minhas falhas. Eu sei aonde eu preciso melhorar e o quanto eu ainda tenho que caminhar. Nós fomos criados para o amor. E a felicidade que Deus nos promete está diretamente ligada ao amor. Se nós não aprendermos a amar, nós não conseguiremos ser felizes. As pessoas que são amarguradas, que são tristes, rancorosas, que não perdoam, que odeiam, nunca vão conseguir ser felizes. Terá que passar por processos de aprendizagem através dos educandários da Terra que chega até cada um, querendo ou não querendo, para que possam aprender a amar, para que possa conseguir a verdadeira felicidade. E essa felicidade parte pela construção de afeto ao redor dos nossos laços, ainda que muitas vezes também construímos os laços de desafetos. E todos os laços de desafeto nos dá a tendência da infelicidade, pois a infelicidade está ligada ao desamor. Ao passo que a felicidade está ligada ao amor, a infelicidade está ligada ao desamor. E através desses processos de reencarnação, nós desenvolvemos afeições e desenvolvemos desafetos. Mas a nossa busca é diminuir os desafetos, aumentando a afeição, até que cessem todos os nossos desafetos adquiridos diante de todas as nossas existências. Por isso o esforço de cada um é que conta, por isso que existe tanta diferença de um para outro, porque a forma de envidar esforços para superar esses desafetos, para aprendermos a amar, para aceitarmos os desígnios de Deus, que vai determinar a rapidez desse processo. Todos um dia chegará à angelitude, mas a rapidez do processo ela é individual, depende de cada um. E para isso nos é dado, a princípio, vamos falar de 3 estratégias, para que possamos superar todas essas demandas que nós temos com o outro, para que possamos aprender a perdoar esses outros. Porque se não houver o perdão, se nós não aprendermos a amar, nós não vamos conseguir a felicidade. E Deus, no seu infinito amor para com todos nós, conhecendo toda a nossa eternidade, do passado, do presente e do futuro, Ele sabe
de quais reais provas temos que passar e das necessidades que temos que ter em nossas mãos, em nosso ser, para aprendermos a superar essas dificuldades. Com isso, ele promove entre nós algumas estratégias, vamos dizer assim, para que nós aprendemos a perdoar, a superar essas mágoas e a crescermos e buscarmos a felicidade. Vamos tratar de três, né? Para nós, três hipóteses que a gente pode fazer para superar essa antipatia, para superar esse ódio, para superar essas mágoas, superar essas indiferenças. O primeiro, vamos falar então sobre reencontro através da reencarnação. Muitas vezes esse processo de reencarnação nos traz as pessoas amadas, né? É tão bom quando vai chegar um filho, quando vai chegar um neto, que toda a família se une em paz, se une em alegria. Parece que aquele ser vai ser tão esperado, tão amado, uma felicidade plena, né? Os avós costumam falar, essa pessoa faz parte da minha vida no passado, porque a ligação amorosa é muito grande, mesmo em tenra idade é uma ligação forte. E o mesmo acontece com os pais, com as mães. Mas por outro lado também chega até nós, pelo nosso grupo familiar, aqueles desafetos que nós magoamos ou que fomos magoados e que, por não conseguirmos perdoar em vidas, eles chegam até nós no processo de reencarnação, previamente acordado antes conosco, para que nós possamos aprender a nos amar. Não é fácil, não é gostoso, mas é necessário, porque a reencarnação vem para que não perpetuamos o desamor, né? Então, aquela criança que muitas vezes não é fruto de ódios, de rancores do passado, chega já não com aquele amor que era esperado do outro. Muitas vezes o pai não aceita a criança, pede para abortar, outras vezes é a mãe que não aceita, outra vez a criança que quer desistir, quer ser abortada. Vai gerando várias crises, nem sempre é uma gestação tranquila e calma, ao ponto de que crianças não conseguem mamar na mãe, no seio da mãe, outras que as mães abandonam essas crianças logo quando nascem, ou que não abandonam, mas não cuidam direito, querem doar, não conseguem amamentar, e assim se percebe logo uma diferença, mesmo entre irmãos, mesmo sendo filho dos mesmos pais, que determinado filho recebe um amor muito maior e o outro recebe cobrança, ou os pais são cobrados por ele, porque sempre há um que cobra e um que é cobrado. E nós precisamos de mudar a forma de olhar, que muitas vezes a gente, quando já percebe que existe essa diferença, alguém já fala, isso foi seu inimigo do passado. Não, se está com essa indiferença, aí pronto. Já olha com aquele olho do desamor, né? Já perpetuar, se foi meu inimigo do passado, que se dane. Eu não estou afim de reservar. Deixa ele para lá, que numa outra encarnação eu vou resolver. Eu não estou bem estruturado. É isso que nós temos que já começar a mudar. Mesmo tendo a impressão que possa ter sido o inimigo do passado, nós temos que olhar para essa criança que chega até nós com muito amor, para que esta oportunidade chegou até nas mãos pela misericórdia divina, para que possamos nos unir. Então temos que ter o olho bondoso. Mateus nos fala no capítulo 5, os olhos são a candeia da alma. Se teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luminoso, mas se teus olhos forem treva, tão grande será a sua escuridão. Quando nós olhamos o lado bom das pessoas, nós engrandecemos, mas quando nós só olhamos os defeitos das pessoas, nós também nos escurecemos. Então, temos que ter muito amor para esses entes que chegam até nós, aprendê-los a amar,
a ficar do lado dele, a compreendê-los, fazer o nosso papel de pais, nosso papel de irmãos, porque se eles chegaram até nós com tanto esse sentimento, é porque necessita de nosso amor. E a única forma de nós nos encontrarmos, de nós nos acertarmos, é o amor. É chegado um momento em que muitas pessoas desistem daquele filho que deu muito trabalho, daquele pai que não se acerta, daquela mãe, desistem do parceiro. Uns se envolvem com droga, outros se envolvem com álcool. E nós, muitas vezes, não fazemos o nosso papel, que é o nosso máximo. Existem sim situações em que não é possível mesmo dar continuidade, mas nós temos que primeiro fazer um balanço em nossa consciência. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Eu gastei todos os meus esforços nessa situação? Ou eu poderia ter feito mais? Nós sabemos que a nossa consciência nos cobrará no momento do nosso desencarne todas essas necessidades. E muitas vezes, por isso, o amor é muito necessário, muito, muito necessário. Porque quando chegamos do outro lado, aquele espírito que nós abandonamos, que nós desistimos dele no caminho, ele vai chegar e vai falar: você participou da minha desistência, você não lutou por mim. E aí você, de certa forma, vai se culpar por ter mesmo desistido antes do horário. Mas quando você gasta todas as suas energias e mesmo assim ele se perde pelo caminho, ao chegar do outro lado ele vai falar: eu me perdi, mas você lutou por mim até o último dia. Eu serei grato a você. E você terá sua consciência tranquila de que você fez o seu papel. Então essa é a diferença do desistir tão facilmente ou de desistir após só ter acabado esgotado todos os recursos necessários para ajudar aquela pessoa, aquele seu parceiro, aquele seu companheiro, seu filho. Então, através desses processos reencarnatórios, Deus nos reúne com os afetos e com os desafetos, para que possamos aprender a amar e assim perdoar, como sempre, para buscarmos a nossa felicidade. Uma outra estratégia usada pela espiritualidade, que é o fortalecimento, né? Muitas vezes o ódio é tão grande, mas tão grande, de determinadas pessoas que não seria viável, não conseguiria, num planejamento reencarnatório, vir na mesma família, porque aquela situação é de tanta raiva, porque não daria certo, eles não conseguiriam se entender. Então, mesmo que viesse como pais e filhos, como irmãos ou como netos, são ódios muito violentos que já se perpetuam por diversas vidas. E esses espíritos ainda não estão prontos para esse encontro. Aí há necessidade, então, de que cada um desses espíritos tenha experiências para haver uma preparação para esse encontro. Isso porque, vamos dizer assim, amanhã você ainda não está preparado para encontrar com seu algoz. Então, a regra do processo de reencarnação, normalmente ela prega a inversão social. Quando você odeia muito alguma coisa, quando o espírito odeia demais uma coisa, ele tem grande chance de nascer no meio daquilo que odeia. Exemplos: nobres renasciam como escravos, os senhores de engenho renasciam como os escravos. Quando se odeia muito uma religião, se renasce naquela religião, né? Por que isso? Para que você vivencie aquela religião que você odeia, para que você vivencie aquela situação que você tanto odeia. E quando você começa a vivenciar essa situação, aquilo vai quebrando aquela amargura do seu coração, que você passa a compreender tudo aquilo
que o outro um dia te fez em função de estar naquela religião. Se odeia demais o islamismo, então nasce no islamismo. Odeio demais os negros, nasce nos negros. Odeio demais homossexuais, grande chance. Odeio demais, escravizei, gosto de guerrear, matar as pessoas. Vou nascer num lugar onde existe guerra e que provavelmente serei vítima, sofrerei todos os sufrágios de uma guerra. E com isso, aquilo vai aquebrantando o nosso coração. Nós vamos, de certa forma, ficando mais leve e compreensivo. E isso nos prepara, então, para aquele processo de reencarnação que nós vamos encontrar com os nossos algozes. Ou os nossos algozes, ou nós somos os algozes dos outros, nos encontraremos. Então, muitas vezes, através desse processo, que é essa preparação antes, para que nós possamos nos encontrar. Mas nesse processo de encontro com a situação, muitas vezes nós temos a possibilidade de avançarmos muito mais, porque o sofrimento que passamos diante dessa natureza de prova, que nos vem dado para como aprendizado, para que possamos a compreender os outros, nós podemos sair bem nessas provas. Podemos aprender a amar, a superar todas aquelas expectativas, de acordo com os nossos esforços, e com isso nós conseguimos liberar muito dos nossos obsessores, porque nós conseguimos então superar essas barreiras, essas dificuldades que nos prendiam a eles. Porque o que nos liga aos nossos obsessores são os laços de débito, são os laços negativos. E quando nós rompemos esse laço com o amor e com o perdão, nós temos a oportunidade de afastar deles. Agora, quem faz o mal não consegue afastar do mal. O mal está no seu coração. Então ele vai ter que viver. O perdão, só o perdão não é necessário para apagar esse débito. Por isso que muita gente às vezes não gosta de perdoar, porque fala, se eu perdoar ele, ele não vai pagar pelo que fez, que ele está perdoado, então não vai pagar pelo que fez. É um engano. O perdão não é para quem te magoou. O perdão é para você se desligar dele. Porque quando você perdoa de coração, você desliga. Agora, quem te fez o mal, ele vai ser, ao ser perdoado, ele deixa de ter um inimigo. Então ele está mais leve, mas o mal que ele fez está dentro dele. E ele vai ter que fazer um ajuste com as leis divinas. E se não é com você que ele vai ter que reparar esse erro, porque você perdoou, pela natureza da prova, Deus vai colocar no caminho dele alguém que faça ele reparar esse erro. Então a importância do perdão é muito mais para você do que para o outro. Então, através dessa situação, nós podemos diminuir esse ódio, esse rancor, para nos prepararmos para o encontro com os nossos, entre aspas, inimigos, ou nós podemos até se eximir desse encontro, se passarmos muito bem nessa prova. Para depois, então nós temos, superado essa prova, nós estamos prontos para encontrar com os nossos inimigos. Aí entramos naquele primeiro processo, que viemos como parentes. E se nós conseguirmos superar, existe uma outra opção que é o encontro com essa situação. O que é o encontro com a situação? Eu superei, através das minhas provas, eu consegui perdoar, eu consegui não sentir mais mágoas, eu consegui romper esse laço. Mas quem fez o mal, quem provocou, esse não. Esse continua mal. Ele não fez igual aquele que perdoou, aquele que melhorou, que ele avançou. Ele ficou para trás. E aí quando esse fica para trás, porque ele guarda mágoas, às vezes o outro já perdoou ele, já está caminhando e ele está lá guardado, carregando aquele peso.
né? Fica aquele espírito por séculos, vem numa encarnação, volta, e está lá preso, lá na Idade Média, que não consegue superar, preso na escravidão, porque não consegue perdão. Ainda se acha a vítima das vítimas, que foi o único sofredor, e vai carregando aquele peso extra. E nessa terceira situação, como aquela pessoa que já foi o inimigo dele, conseguiu adiantar demais e superou todos os processos, ele vai ter que reparar o erro que ele fez com uma outra pessoa que necessita do mesmo aprendizado dele. Então, serão as provas pela natureza, né? Pela natureza das nossas imperfeições, pela natureza da prova que nós viemos nos unir a determinadas pessoas para vivenciar situações que deverão fazer com que cresçamos, que aprendemos, mas que não necessariamente nós nos odiamos. Pode ser que eu venho com o filho de um pai que odiava o outro filho, então ele já tem aquela mágoa de odiar filho porque o filho roubava. E assim são várias situações. Por isso, eu volto a reiterar, o perdão se faz muito necessário, porque o perdão é a grande lição. O perdão que ele abre a porta, ele libera as almas, é a chave para todas as etapas. Quando crescemos com a ideia de perdão, aquilo nos desvincula das pessoas. E o amor passa a viver em nossos corações, criando laços de afeto. Enquanto que nós não perdoamos, o ódio, a mágoa, a indiferença também vive em nossos corações igualmente. Só que aí ficamos lá, renascendo naquele grupo desarmônico. Aí eu não entendo porque minha família é tão desarmoniosa, é tanto conflito, cada um cuida de si. E continua em conflito. O que está fazendo hoje para manter a união da família? Está gastando todos os esforços, que senão na próxima família vai continuar. Agora, quando há o amor, pronto. As nossas famílias começam a se harmonizar, que esse é o processo. Nós temos que ter famílias harmônicas para nós estamos mudando para o planeta de regeneração. Que o perdão ele desenlaça esses laços, ele liberta as pessoas, ele liberta do conviver. Que quando você consegue libertar aquele que te magoou, aquela pessoa vai ter que reparar os erros, mas não mais necessariamente com você, a não ser que você queira. Você pode vir, mas aí já não é uma obrigação sua. Você pode vir para ajudá-la a crescer, mas você quebra esse laço. Mas tenha certeza, o seu perdão não liberta aquele que te ofendeu, que te magoou, de reparar os erros. Ele virá, então, pela natureza das provas, em outro grupo familiar, viver a mesma experiência que ele causou em você, para que ele possa aprender. Então, como nós fomos criados sozinhos lá atrás, é sozinhos que nós conseguimos evoluir. Todas as vezes que nós carregarmos o outro pelo lado mal, nós não caminhamos. Agora, quando nós amamos, aí nós vamos criando laços e um vai ajudando o outro. E para isso é necessário que nós tenhamos, então, nosso conhecimento espiritual. Nós precisamos de nos envolver mais com o lado espiritual, porque o conhecimento nos liberta dessa situação, né? Porque quando eu compreendo todo esse processo de reencarnação, falo, pera, eu não quero continuar sofrendo desse jeito, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender, mas o que é necessário? Eu preciso aprender a compreender. E com isso, eu tenho uma compreensão melhor da vida. Eu passo a ver que a vida não é essa existência pequena que eu estou hoje. Que esses que se dizem meus inimigos, meus desafetos, são uma centelha, um piscar de olho. E que se eu não compreendê-los e não tiver a paciência necessária e não gastar todos os esforços, poderei levá-los comigo para outras vidas, mas não como afetos, e sim como desafetos. Então,
O amor nos liberta. Não liberta aquele que nos magoou através do perdão. Ele nos liberta para que possamos caminhar. Então, as famílias de hoje são resultados dos afetos e dos desafetos que foram cultivados ontem. Se queremos ter famílias melhores no futuro, a única forma é diminuirmos os nossos desafetos. E esse desafeto só diminuímos com o amor, com o perdão. Que possamos deixar, às vezes carregamos mágoas o dia inteiro, sabe? Vai trabalhar carregando aquela mágoa, carregando a pessoa, às vezes já se separou dessa pessoa, casal, às vezes são filhos, às vezes não sei, fica carregando aquele, remoendo aquele desamor, aquela amargura, sabe? Aquela pessoa amargurada carregando aquela mágoa, sem sentido. Vai dormir com aquela mágoa, vai tomar banho com aquela mágoa, vai comer com aquela mágoa, sai para divertir com aquela, não consegue nem divertir porque tá com aquela mágoa, carregando aquela pessoa dentro do coração. Por causa muitas vezes de egoísmo, por se sentir ofendida, por se sentir vítima. Ah, eu não vou perdoar porque eu sou vítima. Oh, meu Deus, ele me magoou de tal forma. Ai, meu Deus, como eu sou sofredora. Ai, meu Deus, eu sou a pior pessoa. Ai, por que Deus permite que faz isso comigo? Sabe? Fazendo papel de vítima. E com isso fica carregando essa dor. Agora, quando você se perdoa, você se sente leve. Imagine saindo para fazer comida carregando a pessoa dentro de você, vai dormir carregando essa pessoa dentro de você, vai trabalhar carregando essa pessoa, vai tomar banho carregando essa pessoa. Não! Liberta pelo amor, liberta pelo perdão. Você não só rompe o vínculo, como rompe essa natureza de prova, essa situação, como você corta essa energia circulante negativa, tudo passa a melhorar. E pensando no perdão, eu peço a cada um de vocês que busque na sua mente aqueles que você acha que são seus desafetos, os encarnados, os desencarnados, aqueles que você tem a oportunidade de falar, aqueles que você não vai conseguir mais encontrar. Traga-os perto de você. Meus irmãos desencarnados, junte-se a nós. Esse é um momento de perdão. Há dores e mágoas que são incompreendidas por nós nesse instante, desajustes que muitas vezes não aceitamos. Mas sabemos da perfeição de Deus e que nada que chega até nós é desnecessário. Tudo que vem até nós é para o nosso aprendizado. Se magoamos, por favor, pedimos perdão da nossa parte. O perdão é total a cada um de vocês. Vamos nos unir. Chega de sofrimentos, chega de angústias, de tristezas, de séculos e séculos de dores infindáveis, onde só conseguimos aumentar esse ódio e esse desespero. Já sabemos que a vingança não terá fim e nem dará o prazer necessário, porque o prazer necessário vem do amor. Quando fala que quem perdoa é fraco, não, quem perdoa é forte, porque sabe que o amor vai superar. E aqueles que já conseguiram superar, podemos olhar no seu semblante e nos seus olhos e encontrar a paz, que é aquela paz que nós buscamos através da vingança. Vamos mudar de estratégia. Vamos nos perdoar. Nos perdoe, nós te perdoamos. Jesus misericordioso, acolha todos os irmãos que estão envolvidos nesse instante, nesse ato de perdão, que a luz possa tocar seus corações, que a plenitude do seu amor nos envolva, que a paz volte aos lares, que os corações possam se amar, que os elos possam se unir e que juntos possamos caminhar novamente. Mestre querido, pedimos ainda que coloque as suas mãos sobre as águas postas para que elas recebam os elementos químicos necessários
transformando essa água simples num santo remédio para as nossas dores, colocando nela os fluidos retirados da natureza e dos minerais. Pedimos ainda que continue conosco, nos orientando nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. E peço agora a cada um de vocês que continue com esse sentimento elevado. Imagine do seu lado aqueles que um dia foram seus desafetos e que hoje estão dando o primeiro passo para nos compreender, ainda que com restrições, mas se abriu uma porta. Pense com muito amor, com muito carinho, e que nós possamos ser envoltos no amor de Jesus Cristo e nos unirmos para a oração de encerramento. Jesus, gratidão por estar sempre nos orientando, gratidão por permitir esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, plano físico, plano espiritual, amigos, aqueles que antes eram nossos inimigos, mas que vamos nos passar a compreender melhor, buscando, através do amor e do perdão, a reconciliação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teve o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.